Exaltado seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que se manifestou em seu Filho Jesus Cristo, o qual é a expressão exata do seu ser. Ao nosso Redentor Jesus, toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Abramos no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Como os irmãos sabem, esse texto nós temos de abrir na Escritura Sagrada. Se por acaso você está sem o texto na mão, sem o texto bíblico, você pegue carona aí com quem estiver perto de você, para que você possa acompanhar a leitura no momento oportuno. Daniel, capítulo 3. Nós oraremos mais uma vez ao Senhor. Senhor de misericórdia e grandeza e majestade, prostramo-nos ante o Teu trono para rogar-te, ó Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, tão somente por Sua obediência perfeita, Seu sacrifício na cruz do Calvário, para que seja gracioso para conosco e instrua-nos nas veredas da justiça. Permita-nos sermos instruídos por Teu Espírito Santo, que Sua palavra alcance corações sedentos, que Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, bem como o nosso coração, para receber a porção que a nossa alma carece. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós já sabemos que o livro do profeta Daniel se dá num contexto de cativeiro. O povo do Senhor, o povo de Deus, que experimentara por auxílio divino grandes vitórias e grandes conquistas, está agora subjugado por um inimigo em princípio muito mais fraco. Nós lemos hoje aqui na liturgia, no momento de contrição, uma advertência de Moisés, quando o povo estava à beira de adentrar na terra prometida. Então esse povo, antes de entrar na terra prometida, ouviu do Senhor o seguinte: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. O Senhor é tão contundente na sua palavra, que usa Moisés para revelar o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E não obstante, ao longo dos séculos, o Senhor enviar os seus profetas, ao fim daqueles dias, o Senhor então disciplina o seu povo. O Senhor faz com que a sua palavra de fato se cumpra, porque o seu povo se afastou de Deus. O seu povo se prostituiu, se prostrou em outros deuses,
elegeu outras prioridades, escolheu outros a quem servir, e por conta disso a nação é subjugada pela Babilônia, e boa parte do povo é levado cativo para a Babilônia. Aparentemente o caos instaurado, aparentemente o fim da história, aparentemente outras promessas não se cumprirão. Mas apesar do caos instalado, o Senhor mantém também a sua outra promessa. Havia a promessa de disciplina caso o povo se afastasse do Senhor, mas havia também a promessa de que o Senhor manteria sempre um remanescente fiel. E assim, no livro do profeta Daniel, nós encontramos 4 jovens, dentre a multidão de um povo que não se prostrou nem adorou outros deuses quando estavam lá em Jerusalém. Eles adentram lá na Babilônia, e mesmo lá na Babilônia, eles continuam sendo assediados a se prostrar ante outros deuses. Vemos isso desde o capítulo 1. Vemos isso, o perigo que eles correm no capítulo 2. E na semana passada, lemos na primeira parte do capítulo 3, nós encontramos ali naqueles primeiros 15 versículos, que estão lá gravados no YouTube. Se você não o acompanhou, você ainda tem a chance. Nós encontramos uma enorme pressão, depois de tudo que eles viveram anos a fio em Jerusalém, no meio de toda a pressão da incredulidade do povo, eles mantendo-se fiéis, e as pressões que acontecem lá na Babilônia, no capítulo 3, eles estão expostos ainda a uma mais intensa. Mas nesse relato aqui do capítulo 3, nós vemos daqueles 4 jovens, 3 deles, de forma corajosa, desafiaram o homem mais poderoso daqueles dias, para não desagradarem a Deus. E por falar em enorme pressão, eu compartilhei uma citação para os irmãos de um conceito interessante que eu vou repetir hoje provavelmente 2 vezes. A expressão quando uma força irresistível encontra um objeto irremovível, essa expressão é frequentemente usada como um paradoxo, uma contradição filosófica. Não é uma lei reconhecida da física, porque de fato, se uma força irresistível for de fato irresistível, não haverá objeto que possa resistir. Então a física não consegue provar isso, porque ou essa força não é resistível, ou não existe objeto que não seja removido. As 2 coisas não podem existir, não podem ser provadas pela lei da física. Este paradoxo ilustra uma contradição lógica. Se de fato a força é irresistível, nenhum objeto não será removido. E aí nós vimos o nosso tema da semana passada, que se mantém o mesmo: o milagroso livramento de uma grande opressão. Esse tema apresenta esse paradoxo, que a física não concebe, mas a experiência desse jovem sim. O milagroso livramento de uma grande opressão. A primeira parte, os 15 primeiros capítulos, que nós vimos na semana passada, revela para nós a segunda parte do tema, uma grande opressão. E eu dei o nome para essa grande opressão, que se sobrepõe sobre aqueles 3 jovens, de uma força irresistível. Esse foi o primeiro argumento nosso na semana passada. E essa força irresistível
Se apresenta como? Ou se apresentou como? Se apresentou como para aqueles 3 jovens? Numa grande imagem, numa grande cerimônia e num grande contrassenso. Nós já vimos isso, eu não vou repetir, porque nós temos lá no canal do YouTube. E finalmente, numa grande ameaça. A primeira metade do capítulo 15 termina revelando como essa força era ou seria irresistível, porque além das pressões todas ali demonstradas, aqueles 3 homens só seriam livres das mãos de Nabucodonosor se eles se prostrassem ante aquela imagem de ouro de 27 metros de altura. O risco, como eu disse, não era deles serem excluídos de um grupo de WhatsApp, não era de ter um namoro terminado, não era o de serem despejados de sua casa, nem era o de perder o emprego ou serem deserdados por seus pais. Muitas vezes, pressões muito menores do que estas fazem com que aqueles que se dizem cristãos, servos do Senhor, cedam às pressões, prefiram agradar pessoas do que agradar Deus. Não suportariam a pressão de ver um relacionamento rompido, de ver sua herança sendo deserdado da sua herança, sendo impedido de entrar na casa dos seus pais, ou de ter de encontrar às vezes alguma animosidade com seu cônjuge. Alguns, para não terminar o namoro, preferem agradar a pessoa do que agradar Deus. A ameaça que esses jovens estavam sujeitos diante de todas essas pressões era a ameaça de morte, e não era de qualquer morte, era uma morte com requintes de crueldade, porque deveria ser uma morte exemplar, para que ninguém mais ousasse desobedecer às urgentes ordens do rei. Nosso tema hoje continua o mesmo: o milagroso livramento de uma grande opressão. Lembram-se daquela citação que eu fiz no início, que eu disse que a repetiria? Essa expressão, quando uma força irresistível encontra uma força irresistível, imagina uma cachoeira, uma queda d'água, encontra um objeto irremovível, é frequentemente usada num paradoxo filosófico e que não encontra comprovação na física, pelo menos reconhecida. Mas este paradoxo ilustra uma espécie de contradição lógica, porque se a força for irresistível, não haverá objeto irremovível. E aí então, agora nós vamos para a primeira parte do tema. Eu dei o nome de força irresistível para a grande opressão que aqueles homens estavam vivendo. E eu agora, para a primeira parte, o milagroso livramento, eu chamo de um objeto irremovível. Eu não sei quanto à física, eu não sei qual é a conclusão da física, eu não sei qual elucubração a filosofia vai dar para isso, mas eu sei que aqui no texto há uma força irresistível, uma força que não pôde ser resistida para uma população inteira. Nós vimos que todos os habitantes daquela cidade, incluindo os estrangeiros cativos da Babilônia, incluindo as autoridades mais destacadas,
Todas elas não puderam suportar aquela pressão, não puderam suportar aquele cerimonial todo, aquela imagem enorme. Não puderam suportar a pompa, a circunstância, a pressão do grupo, a opinião da maioria, e eles então se prostraram. Eu tentei aqui descrever a cena, pelo menos na minha imaginação, que era muita gente. Aquela imagem estava construída num vale, era vista de longe, e quando os instrumentistas começavam a tocar, quem estava mais perto ouvia primeiro, e o som ia ecoando, e aonde o som alcançava, as pessoas iam se prostrando, mas apesar dessa força irresistível ou irresistida por aquela multidão toda, nós encontramos no meio daquela multidão prostrada 3 homens, 3 moços que não se prostraram. Aquela aparente força irresistível encontrou objetos irremovíveis, como se fossem forças da água, carregando tudo no seu caminho. Encontra ao longo alguns objetos que não podem ser removidos. Vamos ler o texto então. Eu disse que seria a partir do versículo 16, mas eu tomo a liberdade de começar a ler no 13, que foi o finalzinho do texto da semana passada. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. 22. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então
Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. O 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, que enviou o seu servo, e confiaram em mim, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu povo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. 29 também, por favor. Portanto, faço decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em muro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O que temos aqui nesse trecho, a partir do versículo 16, essa premissa: um objeto irremovível. Os primeiros 15 versículos mostram essa pressão enorme, essa quase força irresistível. Mas nós encontramos a partir do versículo 16 que aquela força irresistível para aquela geração, para aquela multidão, pode ser resistida. E qual ou quais as causas daquela força irresistível ter sido resistida? Qual é a razão? Qual é a razão para que algo que ninguém mais pôde resistir fosse resistido? Na minha opinião, a primeira delas é porque é um Deus soberano. Nabucodonosor não contava com isso. Quando ele diz: e quem é o Deus que possa livrar das minhas mãos? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Porque a força que está sobre vocês é uma força irresistível. E a resposta de Sadraque, Mesaque, Abednego é essa: há um Deus, o nosso Deus. Aqui está expresso a razão da resistência dessa força até então irresistível, ou aparentemente irresistível. Aqui encontramos a resposta para aquele aparente paradoxo, que uma força irresistível não pode ser resistida, mas ela aqui então encontra uma solução. A força é de fato irresistível e será sempre irresistível para todos aqueles que não se abrigam no esconderijo do Altíssimo. Para aquela multidão toda e para todas as pessoas em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as gerações, jamais poderão resistir a essa força irresistível. Ela continua sendo irresistível, mas para aqueles que não estão guardados, protegidos no esconderijo do Altíssimo. A razão de haver um objeto irremovível é a existência de um Deus soberano. Nós vemos aqui a resposta que os rapazes dão. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, aí no versículo 16 ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o Deus a quem servimos, eles apontam para Deus, eles apontam para o Senhor, para aquele ser supremo, superior, soberano sobre todas as coisas.
Mais à frente no texto, quem era mais poderoso que a fornalha é revelado. Apresenta-se alguém que era mais poderoso do que o rei, mais poderoso do que a fornalha 7 vezes, o mais forte. Lá no 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. No versículo seguinte, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem poderia livrar vocês das minhas mãos? Quem poderia resistir a tamanha pressão? Quem poderia resistir à morte? Quem é superior à fornalha sobremaneira acesa? A coisa era tão tensa que os homens que lançaram os rapazes na fornalha foram queimados do lado de fora. O propósito da revelação disso tudo aqui, o propósito de tudo isso aqui é revelar a grandeza e a majestade do Senhor. O propósito da revelação desse episódio é levar o povo, porque dentro daquela multidão que se prostrou para a imagem estava cheio de judeus, povo que foi chamado pelo nome do Senhor, que se prostra ante aquela imagem, que cede à pressão. De repente, eles descobrem que 3 dos seus conterrâneos não se prostraram, não cederam, que foram vistos de longe, porque está todo mundo prostrado. De longe aqueles 3 foram vistos, foram levados à presença do rei. Você já sabe o que aconteceu. O rei lhes dá mais uma chance para que eles se prostrem novamente, ou para que eles dessa vez se prostrem, e eles não se prostram. O propósito da revelação é levar o povo a reconhecer a grandeza, a majestade de Deus. É por isso que no final do texto, o rei Nabucodonosor declara: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Aquela força irresistível encontrou um objeto irremovível. Aquela grande opressão foi oportuna para que se manifestasse um milagroso livramento, ao mostrar um Deus soberano e também ao mostrar uns pequenos homens. Qual a razão de se encontrar resistência para aquilo que mais ninguém resistia? Preste atenção. Qual a explicação para nós encontrarmos alguém que pudesse resistir àquela situação? Porque aqueles homens eram pequenos. E observe a frase: uns pequenos homens. De acordo com o nosso português, a ênfase está no adjetivo pequenos. Se eu colocasse a palavra invertida, uns homens pequenos, a ênfase estaria nos homens. Pode parecer que não tem muita diferença, mas há. O que eu quero destacar nesses homens é que eles eram pequenos. Eles se reconheciam pequenos. É interessante porque o livro do profeta Daniel, o personagem de maior destaque no livro, desses 4 jovens que foram levados, foi o único que se tornou profeta. Foi ele que decifrava sonhos, ele quem recebia revelações do Senhor. Então nós podemos dizer que quando lemos o livro, dos 4, Daniel se destaca entre eles, era o mais proeminente entre eles. Mas esse episódio não se deu com Daniel, o nome dele nem é mencionado, para não parecer nem de longe que havia algum mérito
alguma honra, algum valor nas pessoas. Foram escolhidos os outros 3 menos conhecidos. E outro algo interessante é que Daniel continua sendo chamado de Daniel o livro inteiro, ainda que se mencione algumas vezes o seu nome babilônico, Beltesazar. Mas esses 3, Ananias, Azarias e Misael, são chamados aqui pelos seus nomes babilônicos. Nem os seus nomes são mencionados aqui. É como se fosse assim: pega aqueles nada lá, ó, pega aqueles nada. E na mesma fala em que esses jovens revelam a grandeza de Deus, eles demonstram a sua própria pequenez. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se Ele quiser. Agora, se Ele não quiser, nós seremos consumidos, porque não há em nós nenhum meio para nos livrar de tamanha pressão, de tamanha condenação. Não há em nós meio de nos livrar da fornalha que arde em fogo, sobremaneira acesa. Eles reconheciam que não havia neles nenhuma força para livrarem. Mas o propósito aqui é justamente mostrar que parte do entendimento do que significa esse objeto irremovível é a pequenez, é o esvaziamento. Aqui nós encontramos a grande contradição do reino deste mundo com o reino do Senhor. A força que manteve esses homens resistindo àquela pressão, a força que manteve aqueles homens fiéis ao Senhor, era justamente a sua fraqueza. Era justamente reconhecer que não havia neles nenhum meio. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. Só vai acontecer se Ele quiser, somente se Ele intervir, porque se Ele não intervir, o destaque aqui está na humilhação. O destaque aqui está no reconhecimento de que não havia neles nenhum mérito ou qualquer condição para fazer-lhes livres da fornalha. E nós aprendemos esse preceito também ao longo das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O destaque, o que fez com que homens pudessem ser instrumentos de grande força e vitalidade e honra e grandeza, estava justamente na sua fraqueza e na sua pequenez. Não posso me esquecer de João o Batista. No Evangelho de Mateus, Jesus afirma acerca de João Batista: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Então o próprio Senhor Jesus faz um destaque maravilhoso sobre João Batista. E aonde estava a força de João Batista? Aonde estava o crédito de João Batista? Estava justamente no mesmo crédito, na mesma força que Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no Evangelho de João, nós encontramos lá quais eram os destaques na vida desse gigante, que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que ele. Nós encontramos a seguinte narrativa no Evangelho de João: ora, entre os discípulos de João e um judeu, João Batista, né? Entre os discípulos de João Batista e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O gigante poderoso se revela justamente na sua fraqueza. Porque o gigante e o poderoso é o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra,
Quem experimenta as maravilhas do Senhor são aqueles que não querem disputar com Ele a glória que lhe é devida. O principal missionário do Novo Testamento também se destaca nessa mesma virtude. O apóstolo Paulo, aquele que depois de Jesus tem o ministério mais proeminente em todo o Novo Testamento. Ele levou o evangelho nas 3 grandes, não é colônias, me fugiu a expressão, províncias, 3 grandes províncias do Império Romano. Ele diz que se gloriava em sua fraqueza. Ele diz assim aos coríntios: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Era aí que estava a explicação para que esses homens se tornassem nas mãos do Eterno objetos irremovíveis, mesmo ante a pressões irresistíveis. Celebrar sua fraqueza, Paulo, era a premissa para que ele experimentasse ser esse objeto irremovível. E eu digo para todos nós: celebrar a nossa fraqueza, ser colocado providencialmente pelo Senhor em situações em que reconhecemos nossa fraqueza. Eu não sei se a frase ficou complicada, mas eu vou repetir. O Senhor é quem nos coloca em situações que são maiores do que nós, em obstáculos que são intransponíveis para nós. Não é para ficarmos reclamando da vida, duvidando dele. É para revelar que somos fracos e que, se depender de nossa capacidade, nós jamais mudaríamos aquele contexto, venceríamos aquela batalha ou ultrapassaríamos aquele obstáculo. E o apóstolo Paulo entende que todas as vezes que ele estava nessa situação, foi o Senhor quem o colocou, e o colocou para o seu bem, para livrá-lo da altivez, da soberba, ou daquele sentimento perverso de autossuficiência. A gente se sente seguro com dinheiro no bolso, a gente se sente seguro com a saúde, a gente se sente seguro quando a gente tem domínio sobre alguma coisa, e aí está a nossa fraqueza e a nossa ruína. Jamais seríamos objetos irremovíveis nas mãos do Senhor. E aí Ele nos coloca em condições como essas, em poços fundos que nós não podemos escalar, diante de mares que não podemos ultrapassar. O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Romanos, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Eu vou e você repete, se você sentir à vontade. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eis o segredo de Ananias. Eu não vou falar agora Sadraque, Mesaque e Abednego. Eis o segredo de Ananias, Azarias e Misael, que aqui nem são chamados pelos seus nomes de batismo, vou dizer assim. Eis o segredo. Quem somos nós? Nem pelos seus nomes eles eram chamados. Quem somos nós? Todas as vezes que nós estivemos em situações como essa, quem sou eu? Quem somos nós? Olha onde eu estou. Todas as vezes que nos depararmos com a nossa pequenez, nossa miséria, então estaremos no caminho da força, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para não mencionar apenas personagens do Novo Testamento, vou destacar Davi também.
Davi, quando vai orar ao Senhor, depois de receber as ofertas do povo para a construção do templo, e de entregar as suas próprias ofertas, na sua oração ele diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo? Eis o paradoxo entre o reino dos céus e o reino deste mundo. Essa é a grande contradição, que para o reino de Deus, maior é o que serve. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, qual a causa de uma força irresistível em encontrar um objeto irremovível? Que o Senhor queria revelar um grande milagre. O 2.3 é um grande milagre. Eles estavam a ponto de serem aniquilados já no capítulo 2. Aliás, no capítulo 1 eles já corriam risco. Quando eles não quiseram comer das iguarias do rei, comer proteínas, mas não que os pratos fossem proibidos, não que a comida em si fosse proibida, não que a comida fosse impura em si, mas ela tornava-se impura, porque elas eram consagradas aos deuses. Então, quando eles não aceitaram a comer daquelas comidas, ficando apenas com a salada, eles corriam o risco de, depois daquele prazo, estarem anêmicos, ou estarem com a afeição pior, menos saudável que os outros moços, e aí já corriam o risco de serem mortos. No capítulo 2, houve uma ordem, um decreto para que eles fossem de fato mortos, todos os conselheiros do rei, no caso, eles também. A ordem lá no capítulo 2 parecia também ser muito poderosa e aparentemente irresistível, mas no final não deu em nada, porque o Senhor interveio e os livrou daquela condenação imposta pelo rei. Encontramos um outro livramento maravilhoso aqui, e novamente vemos o cuidado do Senhor em preservar o seu remanescente fiel. Nós lemos aí no 21, 22, 23, no 26 e 27. Imagina, irmãos, que eles seriam lançados naquela fornalha sobremaneira acesa, e como vocês sabem, os seus algozes foram queimados só de chegar perto da fornalha. Mas para piorar a situação, eles foram enfaixados, eles foram todos amarrados com todos os seus pertences, para que eles não pudessem se livrar de lá como se fosse possível. Amarra-os, porque se eles estiverem desamarrados, eu não sei se eles podem sair de lá. Eles foram todos enfaixados, amarrados e lançados na fornalha acesa. O versículo 21 diz assim: então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Que milagre é esse, irmãos? Em que de maneira visível todo mundo pôde ver que eles não estavam sozinhos. Nunca estariam sozinhos, nunca estaremos sozinhos. O Senhor é a nossa força, é a nossa cidadela, é o nosso socorro bem presente na tribulação. E as tribulações são muitas vezes providenciadas para experimentarmos justamente o socorro dele. Quando não passamos por tribulações, também não experimentamos o socorro, ou pelo menos não conseguimos ver. Esses três moços já estavam contando com a companhia do Eterno, mas eles não estavam vendo. Eles precisaram passar pelo que passaram, para que a companhia, o companheiro deles se manifestasse. Meus irmãos, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, que mensagem de esperança para o nosso coração. Não há para nós deserto que não seja proveitoso, porque os desertos são as oportunidades preciosas que Deus nos dá para revelar a sua providência.
Lá no deserto a gente não está obscurecido de entendimento, a gente não confunde que o nosso sustento veio do salário. Lá no deserto a gente não fica em dúvida se a nossa semente que nós semeamos deu frutos, e por isso estamos comendo, porque lá no deserto não tinha semente para semear. Quão precioso para nós qualquer situação. Para nós deveríamos encontrar em mensagens como esta a verdadeira estabilidade da nossa vida. Não importam as circunstâncias, não importa o que vai acontecer. Mas você está condenado à morte, não importa. Com o Senhor até a morte é bênção, com o Senhor o deserto é privilégio, com o Senhor as perdas é lucro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e faça inculcar na nossa mente essa verdade, que ela fique abrigada em nosso coração, e que nós sejamos alimentados por esse alimento sólido para amanhã, na segunda-feira, quando nos depararmos com frustrações, com os desagrados desta vida, com o revés que muitas vezes nós encontramos, com os espinhos na carne, que não foram Satanás, o seu comandante, não foi ele quem mandou. Paulo diz: e foi-me posto um espinho na carne, foi o Senhor. Por causa disso eu pedi ao Senhor, porque foi o Senhor. É o Senhor quem põe o espinho e quem tira o espinho. Com o Senhor, não importa se com espinho ou sem espinho, não fará diferença. Agora, sem o Senhor, não vale a pena. Com o Senhor o deserto não é tão deserto assim, mas sem o Senhor o oásis também não é tão oásis assim. Com o Senhor as má notícias não são tão má notícias assim. Com o Senhor os problemas não são problemas assim. E sem o Senhor os contentamentos não são tão contentamentos assim. As vantagens não são tão vantagens assim. Só que, meus irmãos, o maior milagre revelado aqui não é livrar aqueles 3 da fornalha. O resultado poderia ter sido outro, e o milagre ainda assim estaria acontecendo. Eu não mudaria o meu tema se por acaso aqueles 3 fossem queimados vivos. Se aqueles 3 conseguissem encontrar algum restinho de forças para lá no meio da fornalha fazer o que Paulo e Silas faziam por volta de meia-noite, lá naquela prisão, na cidade de Filipos. O Senhor não livrou Paulo de ser envergonhado em praça pública. O Senhor não livrou Paulo de ter suas vestes rasgadas, de receber açoites. O Senhor não livrou Paulo de ser lançado na prisão. Qual foi o milagre lá então? Livrar Paulo e Silas de ser contaminado pelo mundo. Foi de livrar Paulo e Silas de blasfemar contra Deus. Foi de livrar Paulo e Silas de desonrar o Senhor. Foi assim com Jó. O Senhor não livrou Jó da morte dos seus filhos. A sombra da morte alcançou os seus filhos preciosos, todos os filhos homens e as filhas mulheres. Mas qual foi o milagre então? O Senhor não preservou nenhum dos bens de Jó. Suas manadas e rebanhos foram todos levados, seus servos mortos. Qual foi o grande milagre? Livrar Jó de pecar contra Deus, de blasfemar contra Deus, ou de se voltar contra outros deuses. Qual que é a questão aqui? O povo está passando pelo que está passando, porque o povo se prostrou para outros senhores. Esses senhores, naquela ocasião, eram as outras nações. Mas existem senhores que tentam fazer com que nós nos prostremos ante eles. Como eu falei lá no início, às vezes relacionamentos, às vezes pessoas da família são os nossos deuses. Nós os idolatramos. Às vezes é o dinheiro, o emprego, a saúde. E quando perdemos ou somos ameaçados de perder qualquer uma dessas coisas, seja o salário, o emprego, a saúde, a família, os filhos, relacionamentos ou qualquer coisa, ficamos logo perturbados, porque era lá que estava o nosso coração. O grande milagre aqui
não foi simplesmente de livrar esses rapazes da fornalha ardente. Há aqui um milagre muito maior: o livrar esses moços de se contaminarem, de estarem no mundo e se envolverem com o mundo e desonrarem o Senhor. Na oração sacerdotal de Jesus, aquela oração que ele faz logo antes de ir para o Monte das Oliveiras, lá ele faz outras orações. Eu lhes tenho dado a tua palavra, ele diz com o Pai, e o mundo os odiou. De quem que Jesus está falando? Ele está falando dos 12, está falando de todos aqueles que viessem a crer em Jesus por meio da palavra. Agora a minha pergunta é: será que como que eu estou incluído aqui? Essa é a pergunta. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Será que o mundo nos odeia? Será que aqueles que estão distantes do Senhor nos odeiam? Ou aqueles que pecam contra o Senhor, desonram o nome do Senhor, nos ama? E aqueles que nos odeiam, será que eles nos odeiam pela razão correta? Eles nos odeiam porque nós não temos caráter? Será que eles nos odeiam porque nós somos mentirosos? Será que eles nos perseguem porque nós somos dissimuladores? Ou o mundo nos odeia porque nós refletimos a luz do Senhor? Nós refletimos as virtudes e o caráter de Jesus. E segue a oração de Jesus: porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Essa é a pergunta também. Nós de fato não somos do mundo? Nós incomodamos aqueles que desonram o nome do Senhor? Ou a gente se encaixa muito bem em qualquer situação? Ou a gente não incomoda ninguém, mesmo aqueles que são inimigos, lobos disfarçados em ovelhas? Será que nós nos acomodamos à nossa geração? Será que os nossos adolescentes se encaixam muito bem nos adolescentes da sua geração? Será que os nossos jovens se encaixam da mesma forma? Será que não há nenhum desajuste? Será que não há nenhum desarranjo entre os maridos do mundo e os maridos cristãos? Será que não há nenhuma diferença entre as nossas famílias, que em tese são aquelas que compõem o reino de Deus, com as famílias do reino deste mundo? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Que privilégio para Ananias, para Azarias e Misael, para Azarias, para Ananias, Misael e Azarias. Que privilégio para eles ser odiado pelo rei. Que privilégio para eles ser odiado por toda aquela geração. Que privilégio para eles ser lançado na fornalha. Que privilégio para Pedro e para João, quando apanharam lá no templo e foram proibidos de falar do nome de Jesus. Que privilégio para homens e mulheres que foram queimados vivos. O autor aos Hebreus diz que o mundo não lhes era digno. Mas muitos de nós se incomoda com a nossa reputação, se incomoda em ser aceito pelas pessoas. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Que privilégio ser odiado pelo mundo. Que privilégio ser odiado por aqueles que desonram o nome do Senhor notoriamente. Acusa-me, abra as escrituras e acusa-me. Se as tuas acusações são inverdades, são desonrosas à luz da escritura, eu prefiro as acusações suas do que o seu amor. Eu prefiro o ódio daqueles que desonram o Senhor do que a aceitação deles. Jesus deixa isso muito claro lá no Evangelho de João. Eu vou dizer o capítulo para você olhar depois lá. Capítulo 6, aquela multidão que na véspera experimentaram a multiplicação de pães e peixes, descobrem onde Jesus está, eles atravessam para o outro lado da margem e vão atrás de Jesus para receberem de novo pães e peixes.
E Jesus ensina para eles que Ele de fato deveria ser a busca da vida deles. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E à medida que ele vai aprofundando nesse discurso, seus ouvintes vão dizendo: duro esse sermão, quem é que pode suportar isso? Eu queria ficar bem com ele e ficar bem com os meus princípios, mas eu estou vendo que não dá. Então muitos começam a abandoná-lo, inclusive dos discípulos, não dos 12 ainda, a ponto de ficarem apenas os 12. E Jesus, nada preocupado com a sua reputação, nada preocupado com o seu ibope, ou com ter a sua igreja cheia, ele pergunta para os 12: vós também quereis retirar-vos? E aí mais uma vez o Senhor ilumina Pedro para dizer: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E eu encerro lendo esses versículos da oração sacerdotal de Jesus para a nossa aplicação e reflexão. E se você quiser, você pode repetir atrás de mim esse texto sagrado. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se essa palavra abrigar-se em nosso coração, e se ela proporcionar vida e obediência em nós, certamente temos de nos preparar para romper relacionamentos, para deixar para trás certas condutas, para não mais nos importarmos com o mundo, e sim nos importarmos com Deus.